Falar de eleições 2024, começando por Teresina. Por quê? Franci Teixeira traz. Ciro não, Bolsonaro não. Como assim, Franci? Ananias, o União Brasil, partido do pré-candidato à prefeitura Silvio Mendes, ingressou através do seu diretório estadual, que é comandado por Marcos Elvas, ex-prefeito de Bom Jesus, com a representação na Justiça Eleitoral, para impedir a divulgação de uma pesquisa de intenção de voto por conta de um dos itens do questionário apresentado aos eleitores. E esse item é o que relacionava: você votaria em Silvio Mendes com o apoio de Ciro Nogueira e Jair Bolsonaro? Então o partido alega que é uma pesquisa fraudulenta, de que Bolsonaro não anunciou apoio a Silvio Mendes nesta eleição municipal e nem o partido dele. O Partido Liberal PL pediu que essa pesquisa fosse proibida de ser vinculada. Tem, Ananias, um recorte da decisão da juíza, que é a Júnia Maria Fialho. A gente tem um documento, tá aí para você na tela. Vamos começar destacando, como falou o Franci, a argumentação. No item B diz o seguinte, Alessio. Que foi detectada irregularidade referente ao questionário 24, quando for indagado aos eleitores se votariam em Silvio Mendes, pré-candidato à Prefeitura de Teresina pela União Brasil, partido ora autor desta demanda, com apoio do senador Ciro Nogueira e do ex-presidente Jair Bolsonaro, e atualmente inelegível. Era isso, então, que argumentou o União Brasil, o partido de Silvio, ou seja, pré-candidato. Ele argumentou que é irregular a pesquisa apresentar a pergunta: na eleição para prefeito de Teresina, com o apoio do senador Ciro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pergunta é: você votaria em Silvio com o apoio de Ciro e de Jair Bolsonaro? A pergunta é essa. O que foi que a União Brasil, o partido de Silvio, fez? Pediu a impugnação da pesquisa por conta dessa pergunta, que na visão do partido é irregular. E aí, a Justiça Eleitoral decidiu. Tem agora o trecho da decisão. Confira. Alessio. No que pertine ao pedido de suspensão do ato atacado e a determinação ao representado para que suspenda imediatamente as publicações da pesquisa eleitoral em qualquer meio de comunicação, o pedido encontra-se prejudicado, tendo em vista que as postagens constantes na inicial, em primeira análise, tratam-se de divulgações de pesquisas registradas compatível com a legislação eleitoral e não demonstra manipulação de dados e ou informações. Assim, indefiro o pedido de medida liminar constante na inicial. O que foi que a Justiça decidiu? Resumindo para você, a pesquisa está registrada, a pesquisa tem um registro compatível com a lei eleitoral, de acordo com a lei eleitoral, não fere a lei eleitoral. A pesquisa não é manipulada, nem seus dados, nem suas informações. Por estar registrada de forma legal, por não ser manipulada, a Justiça negou o pedido em liminar para que a pesquisa fosse suspensa. Completa, Franci. Isso mesmo que o partido alegava, Ananias, dizia aí nessa representação que esse item buscava manipular a opinião do eleitor sobre algo que não é a realidade. Então, o que se observa numa análise política desse cenário é que esse grupo vinculado ao ex-prefeito Silvio Mendes tem evitado essa vinculação dele ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tendo em vista que no Piauí e em Teresina, o atual presidente Lula tem uma alta popularidade. Na eleição passada, em 2022, o Jair Bolsonaro chegou a apresentar em uma live o Silvio como seu candidato ao governo no estado do Piauí, Joel como seu candidato ao Senado, mas o que o União Brasil alega é que este não é o cenário para a eleição deste ano. E eu questionei, inclusive, ao Aloysio Sampaio recentemente se o Ciro participaria da campanha de Silvio Mendes. Ele disse que sim, mas que quem comandava todo o processo era o próprio
Silvio Mendes. Então, colocou no Silvio Mendes a atribuição de líder maior desse grupo político, o que, ao meu ver, também seria uma desvinculação de Ciro. Né? Olha aí a imagem do que você relatou. Pode tirar a tarja para a gente ver? Na eleição passada, havia todo um questionamento. O Silvio vota em Bolsonaro. Bolsonaro apoia Silvio. E aí esse questionamento acabou quando nessa live Bolsonaro pediu voto para Silvio, inclusive no mesmo partido que Silvio deve disputar a eleição em Teresina, União Brasil, o partido que está aí com 44, ele mostrando essa peça publicitária e pedindo votos para Silvio Mendes. O fato é que naquela eleição, inclusive, a campanha de Silvio Mendes pediu a impugnação de pesquisas que tinham essa mesma questão, essa mesma ponto durante a pesquisa e foi negado. E nessa eleição, mais uma vez, é negado. Isso me faz crer que Silvio tentará também nessa eleição se desvincular de Bolsonaro, se desvincular de Ciro Nogueira, como tentou fazer na eleição passada e com o andar da campanha, isso foi desvendado, sobretudo a partir dessa live, Alessio? Olha, Ananias, a gente viu em 2022 essa mesma tentativa, né, de justamente descolar, desprender essa imagem de Silvio, à época candidato ao governo do estado, justamente do ex-presidente Bolsonaro. Por um momento, durante a campanha, ele não conseguiu, né, esse disfarce não colou e aí foi realmente atrelado durante o finalzinho da campanha, inclusive que acabou prejudicando Silvio nos últimos levantamentos e, por fim, também na eleição. E agora tenta se repetir novamente essa tática, né? Ele continua candidato pela União Brasil e agora, ainda mais prejudicial para ele, pelo menos para essa imagem, ou afastamento, melhor dizendo, dessa imagem do ex-presidente Bolsonaro, tem a chapa do Progressistas, né? Que apesar de não estar na chapa majoritária, compõe o grupo político de Silvio Mendes com diversas lideranças ligadas ao ex-presidente Bolsonaro, né? De direita, enfim, que estarão sim, que devem subir sim no palanque de Silvio Mendes e levar, obviamente, a imagem, o nome do ex-presidente Bolsonaro. Então, é uma estratégia que se repete, mas que parece que novamente não vai ser bem sucedida. Né? O Alessio traz o destaque de que, nesta vez, fica ainda mais evidente porque bolsonaristas estão na chapa do Progressistas para a Câmara de Teresina. E o Progressistas é um partido aliado. Estará na coligação de Silvio Mendes, a sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. E é um partido liderado por Ciro Nogueira. Este grupo político tem como grande líder e o avalista da candidatura de Silvio, o senador Ciro Nogueira, que vem reafirmando dia a dia as suas posições bolsonaristas de defesa do ex-presidente Bolsonaro. Osmando, por que a gente vê este filme se repetir? Dessa vez, vai conseguir Silvio imprimir um distanciamento de Bolsonaro e de Ciro Nogueira? Acho que não. É muito difícil, muito complicado. Primeiro, ele está num partido, aliás, o União Brasil é o partido que acolhe hoje o ex-prefeito Silvio Mendes, é o mesmo partido que acolhia até domingo à noite o Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão, lá do Rio de Janeiro, que estão presos. Eles foram eleitos pelo 44, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, tem vídeo com o Bolsonaro pedindo voto para eles, o governador Castro pedindo voto para o 44. Eu acho que é muito difícil, até porque o senador Ciro Nogueira ele se posiciona como uma liderança forte no Estado, como comandante de um partido que já foi muito forte, inclusive na eleição passada, fez bastante, um número muito expressivo de prefeitos, e que foi até agora o responsável publicamente, isso ninguém pode dissociar, pelos passos que o ex-prefeito Silvio Mendes foi obrigado a dar dentro da política, sobretudo em relação à sucessão do prefeito Pessoa.
Então, acho muito difícil essa desvinculação. E, mais ainda, como o senador Ciro Nogueira, ele impõe permanentemente o nome, a bandeira do ex-presidente Jair Bolsonaro, é impossível afastar os dois da campanha do Dr. Silvio Mendes. Acho que é uma administração complicada que ele vai ter que gerir com muita eficiência para não, mais uma vez, como aconteceu na eleição do governador, ele não se prejudicar por conta dessa vinculação. Um ponto importante do processo eleitoral na capital que a gente vai